Muito bem-vinda ao programa Imagem Magnética. Eu sou Cris Amoedo e aqui eu te ensino estratégias para que você aprenda a vestir-se bem com o corpo que tem, sem frescura. E temos um tema desse nosso encontro de agora do Imagem Magnética, que é o que é estilo. Então, vamos lá entender um pouquinho mais do que é esse tão falado estilo que tantas mulheres falam, tantas revistas, canais de moda, blogs, Instagram, e temos hoje tantas blogueiras falando de estilo. Então vamos entender o que é estilo. Primeiro, você precisa ampliar a sua visão em relação a esse tema. Por quê? De um modo geral, as pessoas sempre me dizem assim: Cris, fulana é muito estilosa, muito estilosa. Eu adoraria ser como a fulana, mas eu não sou. Ou também eu escuto assim: ai, nossa, a ciclana tem tanto estilo, admiro demais o estilo dela. Só que o que acontece? São duas comunicações que levam para o mesmo lugar e é um lugar equivocado. Por quê? Porque nós não temos um conhecimento verdadeiro do que é estilo. E eu vou trazer isso para você aqui hoje. Vou te explicar o que é o estilo e como você pode começar a apurar o seu olhar, a pensar o que pode ser feito na sua vida prática para que você também saiba se comunicar, saiba vestir o seu estilo. Mais do que isso, os seus estilos. Mas vamos lá, né? Uma coisa por vez e a gente chega onde deseja. Então, em primeiro lugar, o que é estilo? Normalmente, para as pessoas, estilo está ligado diretamente àquilo que a pessoa veste, àquilo que ela usa. As roupas, calçados e acessórios. Só que, está errado? Não. Mas é maior do que isso. Não é somente sobre o que você veste e o que você calça. É além disso. Isso é uma ponta. Isso é o que aparece na sua comunicação visual do seu estilo. Mas o estilo, ele nasce conosco, eu afirmo isso, e ele é muitas vezes lapidado diante da nossa forma de sermos criadas, do contexto em que a gente vive, de se temos liberdade para poder escolher, enquanto crianças, eu estou falando. Se temos liberdade para poder escolher o que a gente vai vestir ou não, se é a mãe que escolhe, se é a avó que escolhe, que fez isso a vida inteira para nós, até a gente chegar ali na adolescência. Então, muitas vezes, o nosso estilo, ele é lapidado, ele vem vindo, sendo lapidado ano após ano na nossa vida. Mas muitas vezes, e eu diria quase que a maioria das vezes, esse estilo ele é soterrado. É pesado isso, né? Falar que o nosso estilo acaba sucumbindo, sendo soterrado. Mas é uma verdade. Por quê? Porque se nós estamos em um ambiente onde a gente é criança e nós não podemos vestir o que nós gostamos, nós não temos liberdade para escolher, a gente acaba tendo que calar, sufocar. Porque a gente vai ter que fazer o que o pai, a mãe, a avó, as pessoas estão dizendo para que a gente faça. E começamos aí a desenvolver um problema. Porque a gente aprende, por imposição, a vestir algo que não é exatamente o que a gente gostaria de estar usando. Mas porque a mãe mandou, porque alguém nos disse que é assim, a gente acaba obedecendo e levando isso durante muito tempo na nossa vida, na nossa infância. Ok? Quando chegamos na adolescência, acontece uma ruptura muitas vezes. Nada é uma regra engessada. Eu estou falando aqui de um número maior, de uma proporção geral, que isso acaba acontecendo, e é o que eu vejo nos meus atendimentos e trabalho fortemente dentro do meu método, que ele é simplificado, que ele é descomplicado e sem frescura. Ok? Então, vem crescendo, vem crescendo, vem crescendo, chega na adolescência, de um modo geral, acaba tendo uma ruptura. E aí, essa criança deixou de ser saiu da infância,
veio para a adolescência. Então, começa a ter as suas vontades um pouco mais fortes. E começa a querer se posicionar. Como? Dizendo para a mãe que não quer mais usar algumas coisas, que não gosta de algumas coisas e que não vai usar, ok? E aí não sabe o que gosta, porque veio toda a sua infância sem ter liberdade de escolha. E aí aprendeu a vestir o que mandaram vestir, aprendeu a usar o que tinha para ser usado. Este é um exemplo. Tem o exemplo também daquela menina que teve liberdade, que na sua infância, quando começou a já ter os seus gostos, a família aceitou isso e a mãe permitiu que essa menina fosse para a loja junto com a sua mãe e escolhesse aquilo que tem vontade de usar, dentro do seu contexto, das suas condições, enfim. Então, temos dois caminhos aqui. Aquela infância em que não foi permitido escolher, e aí aprendeu a vestir o que tinha, aprendeu a usar o que estava ali disponível, e tem o outro lado, que é a menina que cresce e a mãe dá a liberdade de escolha. E essa menina vai sempre com a sua mãe para a loja e aprende a vestir-se cada vez mais de quem ela é, porque a mãe dá liberdade para que ela compre. Ok? Então, a gente tem esses dois caminhos. Só que chegamos na adolescência, e o que acontece? De um modo geral, nós queremos fazer parte de um grupo, de uma trupe, de uma galera, de um bando. Enfim, a gente quer fazer parte daqueles amigos com os quais nós convivemos. E quando chegamos na adolescência, o que nós fazemos? Nós não temos, muitas vezes... Tem trânsito, né, gente? Tem trânsito. Quando chegamos na adolescência, muitas vezes nós não temos ainda a força necessária para que a gente possa se vestir exatamente como gosta, mas entendendo que não vai ser ridícula no meio dos amigos. E os bandos, as trupes, os grupos, eles fazem muito isso. Eles nos aceitam ou nos excluem de acordo com aquilo que a gente é. E eu não estou inventando. Isso é sociológico, ok? Isso a gente vê muito fortemente também na antropologia, que é o comportamento humano. E aí a gente vai lá, se liberta da mãe muitas vezes e quer começar a usar algumas coisas diferentes, porque chegou na adolescência e diz, mãe, eu não gosto mais disso. Mãe, eu acho isso muito legal, né? Chegou na adolescência, está com essa liberdade. Só que para fazer parte de um grupo, o que a gente acaba fazendo? Se sujeitando a muitas vezes calar a nossa vontade de novo. E como toda a galera acaba se vestindo de um jeito, a gente acaba sendo atraído para esse grupo por causa dessa galera que se veste assim. E aí, mais uma vez, acontece que a gente acaba vestindo não exatamente aquilo que muitas vezes, bem lá no fundinho, que a gente gostaria de vestir. A gente acaba se vestindo igual, porque na adolescência isso é muito comum. A gente identifica os grupos pelas suas vestimentas e pelos seus comportamentos, ok? Então, dito isso, o que acontece? Quando saímos da adolescência, daí a gente sai do ensino médio, vai para a faculdade, começa a crescer, a gente quer mudar, quer se vestir diferente. Só que daí a gente não sabe. A gente passou tanto tempo se vestindo de coisas que não eram nossas e que não eram para nós, que a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba vestindo o que tem e o que mandam ou para fazer parte de um grupo. E saiu desse grupo, saiu dessa idade, entrou na idade adulta. O que vai fazer? Como é que vai se vestir? Eu não sei o que eu gosto. Lá na minha infância, minha mãe me vestia, minha Dinda me vestia, minha avó me vestia. Elas me diziam o tempo inteiro que vestir. Ou eu gostava e vestia, ou eu não tinha liberdade para falar diferente e vestia também. Quando eu vou para a adolescência, eu quero fazer parte de uma turma, eu me visto por identificação igual àquela turma, e quando chega na minha vida adulta, eu não tenho clareza do que vestir. E aqui começa o problema, porque as pessoas não sabem o que é estilo. Elas não sabem que carregam o seu estilo dentro de si, que são os seus gostos. E eu falei no começo, não é só sobre o que a pessoa veste, mas na hora de se vestir, existe uma confusão muito grande. Porque se eu estou afirmando que os estilos nascem conosco, a gente saberia
se vestir. Só que o que acontece? Eu passei anos e etapas e ciclos diferentes da minha vida sem fazer escolhas, sem pensar sobre isso de forma clara. E aí, quando chega na vida adulta, eu até posso entender mais ou menos algumas coisas que eu gosto, mas entre o que eu gosto e o que é o meu estilo, tem ali uma diferença. Então, o que é o estilo? Vamos simplificar isso de uma vez por todas. Estilo não é alguém extremamente bem vestido que a gente admira. Não é aquela mulher que a gente diz, nossa, a fulana, ela é muito estilosa. Adoro o estilo dela. Entenda, você não está falando propriamente do estilo dessa mulher, ou você não está se identificando propriamente com um dos estilos dela. Por quê? Existem 7 estilos. Universal, ok? Isso é universal, existem 7 estilos. Isso é mapeado, isso funciona no mundo, por isso se chamam 7 estilos universais. Dentro dos 7 estilos universais, a gente consegue, através de uma técnica, dentro da consultoria de imagem, descobrir quais são os 3 estilos que a gente tem. Olha que bacana isso. E aí, como é que se identifica esses estilos? Porque, Cris, você me disse que a gente não se veste só por estilo, que estilo não é só sobre o que vestimos. Ok, não é só sobre o que vestimos. Já vamos chegar lá. Então, existem 7 estilos mapeados mundialmente, são os estilos universais, e nós temos 3 estilos, que são nossos. Cris, eu tenho 3 estilos? Sim. Assim, olha só, dentro do contexto dos meus atendimentos com as minhas clientes, eu nunca até hoje encontrei cliente que tenha somente um estilo. Porque dentro dos 3 estilos, nós temos percentuais diferentes de cada um desses estilos. Então, existem 7 estilos universais, eu tenho 3, e nesses 3 eu tenho percentuais. Um é 60%, um é 30% e um é 10%. E aí, uau! Chegamos num ponto importantíssimo da nossa vida. Agora eu sei quais são os meus estilos, fica muito fácil de me vestir. Verdade. Então, deixa eu trazer para vocês, depois eu volto um pouquinho para explicar como é que você descobre os seus estilos. Mas deixa eu te trazer quais são esses estilos universais, para que você entenda do que eu estou falando. Então, na verdade, tem 7 e tem mais um. Não são 8, tá? São 7 mais 1. Então, eu vou te trazer os 7 estilos e eu vou te explicar qual é o 8º. Então, 7 estilos universais. Nós temos romântico, é um estilo. Nós temos elegante, é um outro estilo. Nós temos o clássico, em algumas nomenclaturas pode variar também para tradicional, clássico ou tradicional é o mesmo. Nós temos o moderno, o sensual, o dramático e o criativo. Veja bem, são 7 estilos. Então, como a gente vai saber qual é o nosso estilo se a gente nem sabia que existiam 7 estilos? Entende isso? Então, olha só. Eu comecei dizendo que nós temos os nossos estilos em nós desde que nascemos. Por via de caminhos de criação, né, o contexto em que a gente cresceu e foi criada, tem pessoas que potencializam, vão lapidando seus estilos e vivem muito bem, mas eu arrisco dizer que um percentual assim altíssimo, 90%, 92%, 93% ou até mais das mulheres acabaram sufocando seus estilos pelo meio que viviam. Um exemplo, vamos para a prática. Eu tenho um dos meus estilos que eu nunca tive liberdade na minha criação de poder viver plenamente esse meu estilo. Por quê? Porque dentro do meu contexto de infância e de vida, ele era taxado como frescura. E é o estilo elegante, que não é o meu estilo predominante. Então, assim, por que isso foi sufocado?
Porque eu vim de uma base familiar, de uma criação muito simples, muito, muito, muito humilde. Não é modo de dizer. Simples ao extremo. Extremamente humilde. Então, eu já gostava de uma mesa posta. Eu já gostava de um copo diferenciado, de guardanapo de tecido. Eu já gostava de muitas coisas que são características do estilo elegante, que quando eu tentava, ali na minha adolescência, nos meus primeiros passos na minha vida adulta, eu tentava reproduzir alguma coisa, o meu contexto familiar rechaçava, criticava, não aceitava isso. Então eu fui entendendo que eu não tinha espaço para poder deixar isso florescer. E eu fui guardando isso. Vocês estão entendendo? Dá um joinha aqui para mim, eu quero ver se vocês estão entendendo esse contexto, tá? Porque eu quero que vocês aqui hoje saiam dessa aula entendendo que não é somente sobre o que veste, é uma das partes do que nós vestimos. Então, o que acaba acontecendo? Eu não pude fazer uma série de coisas dentro do meu ambiente familiar que para mim eram essenciais, já tinha nascido isso comigo, já estavam dentro de mim, mas eu não podia aplicar isso na minha vida. Por quê? Porque eu era criticada e muitas vezes apontada como alguém que queria chamar atenção, alguém que queria se aparecer, ser diferente dos outros. Por quê? Porque o meu contexto não via da forma que eu via, porque isso nasceu comigo, isso estava em mim. Entendeu? Então, quero agora fazer um link para você entender por que não é só sobre o que veste. Olha só, se eu estou dizendo para você que o nosso estilo nasce conosco, ou os nossos estilos nascem conosco, como é que eu chego na minha vida adulta e eu não sei me vestir? Eu não sei como comprar. Eu não sei quais são os meus estilos. Não, Cris, eu tenho certeza, eu me visto super bem. Eu não preciso saber meu estilo. Eu vou te dizer, você está equivocada. Nós precisamos saber quais são os nossos estilos, sim. Por quê? Porque se nós temos 3 estilos e são de percentuais diferentes, eu tenho aqui uma informação valiosíssima de como me vestir no cotidiano e ainda mais, de como comprar de forma muito assertiva. E não ter peças que eu não vá usar, porque eu só vou comprar aquilo que é para o meu estilo. Hoje eu tenho clareza, e eu vivi muito isso. Eu errei muito, até que eu soubesse quais são os meus 3 estilos. Então eu comprava coisas que eu sempre achei muito bonitas, mas eu não usava. Quem se identifica aqui? Quem se identifica com isso? Porque eu não tinha essa informação. Eu sabia coisas que eu gostava, mas eu não sabia comprar para os meus estilos. Por quê? Porque nem tudo que eu gosto serve para mim. Ah, então eu vou ter que deixar de usar o que eu gosto porque não serve para mim. Não é sobre pode ou não pode. É sobre termos clareza e consciência do que nos favorece e sempre nos valorizarmos com qualquer aquisição que a gente faça. Então, se eu vim caminhando desde a minha infância e os meus estilos nasceram comigo, por quê? Que até não saber com clareza os meus estilos, eu não sabia me vestir. Exatamente por isso. É uma salada de frutas, digamos assim. Vira uma salada de frutas o nosso guarda-roupa, o nosso closet. Por quê? Porque eu vou comprando o que vão me oferecendo. O que muitas pessoas estão me dizendo que é bacana, que é legal, que vai me vestir bem, que tá na moda. Nossa, que vai ser incrível se eu tiver tal peça. Tá entendendo que quando você não sabe os seus estilos, você vai meio que sendo levado? E aí quando você abre o teu guarda-roupa, você não consegue fazer com que essas peças conversem entre si? Porque você compra sem saber. Quando você sabe os seus estilos, você compra para os seus estilos. É para você. É dentro que você carrega. E aí você consegue comunicar do lado de fora. Então, vamos falar mais uma vez.
nós temos 7 estilos que são universais, ok? Então, nesses 7 estilos nós temos dramático, criativo, sensual, romântico, moderno, elegante e tradicional. Disse todos, né? Então, romântico, sensual, elegante, moderno, tradicional, criativo e dramático. Fui olhar para ter certeza que eu não repeti algum. Dentro desses 7 estilos, como é que você se encontra? Qual é a informação que você tem para saber qual é o estilo? E ainda eu te digo, você carrega 3 estilos em você. 3 estilos em você. Você tem seus 3 estilos. Como é que você vai saber qual é o seu estilo? Gente, quem está entrando, Elaine, bem-vinda. Adri, bem-vinda. Márcia, bem-vinda. Scoop Detox, bem-vinda. Isabel, Neiva, Solange, todas muito bem-vindas. Entende que é essencial a gente conhecer esses estilos e aí a gente consegue, se não passar pelo processo da consultoria, pelo menos ter uma ideia de quais são os teus estilos. Eu falei dos 7 estilos universais, então a gente tem elegante, moderno, sensual, criativo, dramático, clássico e... não sei se quais que eu falei. Vamos de novo. Então, temos o romântico, o sensual, o elegante, clássico, criativo, moderno e dramático. Ok? Aqui os 7 estilos para vocês. Dentro desses 7 você tem 3. Desses 3, como é que você vai andar? Cris, eu nem sabia que existiam 7. Menos ainda que eu não tenho um estilo, que eu tenho 3 estilos. Veja, olha como a gente não tem informação. E por isso é tão difícil a gente conseguir se vestir com clareza, com leveza e com assertividade. Exatamente. Adri, eu não tenho tempo hábil hoje para entrar numa explicação sobre os 7 estilos. Eu vou trazer vou trazer 2 estilos aqui, e num próximo encontro eu vou falar especificamente sobre cada estilo. Combinado? Então, a Elaine botou esportivo. Que na verdade, assim, isso é uma outra questão. Eu uso uma linguagem que, na minha formação, é uma linguagem universal. E existem várias linguagens, o que faz com que haja uma confusão. Porque às vezes a pessoa diz assim, tá, mas o meu estilo é o esportivo, então o meu estilo é esportivo. Só que o entendimento do esportivo é o quê? Uma pessoa que usa roupas para prática esportiva. Então, a gente tem que cuidar um pouquinho essa nomenclatura para saber se ela está realmente falando sobre nós. Por isso eu uso essa linguagem que eu trouxe para vocês. Então, ó, romântico, sensual, elegante, moderno, clássico ou tradicional, que é a mesma coisa, dramático e criativo, tá? Então, dentro dessa nomenclatura, que é aqui eu trabalho, a gente consegue identificar os estilos das pessoas. Então, vamos pensar o seguinte. Como você começa a identificar o seu estilo, tá? É sobre você e tudo que te diz respeito. Como assim? Lembra que eu falei no começo que os nossos estilos estão conosco desde que nascemos e que em algumas circunstâncias da nossa criação, alguns se potencializam, a gente consegue ir vivendo isso e traz para a nossa vida adulta, mas que na maioria das vezes, por vários fatores que eu já enumerei anteriormente, a gente acaba sufocando esses estilos e acaba não sabendo se vestir. Então, o que acontece? Analisa o que eu vou te entregar agora. Os teus estilos estão em tudo o que você faz. Como assim? Como você decora a sua casa? Quais são os objetos de decoração? Como é a sua casa? Ela é mais elegante, ela é mais clássica, ela é mais rústica, ela é mais criativa?
Qual é o seu carro? Quais são as cores de carro que você escolhe? Quais são os lugares que você gosta de viajar? Suas comidas prediletas? Como são os restaurantes que você mais frequenta? Você gosta mais de praia, de campo? Você gosta mais da cidade? Quais são as roupas e os calçados que você mais gosta de usar? Como são os seus acessórios? Tudo isso vai mostrar os teus estilos. Como é a louça da tua casa? Como são as cortinas? Entende? Nós precisamos ter clareza. Licença um pouquinho, gente. Nós precisamos ter clareza. Foi só ligar uma coisa aqui. Que não é só sobre o que a gente está usando, está vestindo, mas é sobre tudo. Por quê? Porque se é nosso, está dentro de nós, você não vai ter uma casa do estilo criativo e você vai ser uma pessoa que se veste no estilo elegante. Nós temos os três em nós e a nossa vida é uma bela mistura dos três. Entende isso? Aqui a gente consegue identificar quais são os nossos estilos. Por quê? Vai dizer sobre tudo que é nosso. E aí vou dar para vocês, já para a gente ir se encaminhando para encerrar, vou trazer para vocês coisas que eu escuto muito e que eu gostaria que vocês pensassem se vocês estão fazendo isso. Não tenho estilo, é uma das coisas que eu mais escuto. Fulana tem estilo, eu não tenho estilo. Não é verdade, você tem estilo. Para mim isso não funciona, não é verdade. Funciona, se for dos teus estilos, é só você deixar fluir, isso vem para o lado de fora da tua vida. Então, todas temos estilos e funciona sim. E já ouvi muito, eu sou muito simples, sou muito comum, eu nem preciso saber qual é o meu estilo. Também não é verdade, porque por mais simples que a gente possa ser, nós temos o nosso estilo dentro de nós. E a gente pode se comunicar cada vez mais bela, se valendo dessa informação, de saber quais são os nossos estilos. Deixa eu ver o que a Elaine diz aqui. Minha casa tem muitos florais, fitas, louça, provençal, do romântico. E minha loja muito dourado. É porque a Elaine, gente, cliente, mentorada, aluna, ela tem já muito conhecimento. E é bem legal isso. Obrigada, Elaine, pela tua contribuição. É exatamente isso. Hoje, ela consegue entender que tudo isso que ela gosta, que está na casa dela e na loja dela, está diretamente ligado com os estilos dela. E ela traz aqui, ó, que é o estilo romântico. Entendem isso? Faz toda a diferença na nossa vida a gente entender quais são os nossos estilos. E a gente vê claramente, depois que é entregue esse diagnóstico de estilo, a cliente começa a dizer, ai, que lindo. Ó, como a Elaine disse, por isso que ela tem o dourado na loja dela. Por isso que ela tem os florais, os cristais, os babados, as fitas, ela consegue identificar. Não é algo que eu vou chegar e vou inventar para você. Olha só, teu estilo é esse, agora você veste assim. Não tem nada a ver com isso. E vou trazer o meu exemplo aqui. O meu estilo predominante é o estilo moderno. Algumas características que estão dentro do estilo moderno é simplicidade, facilidade, objetividade, conforto. Tem beleza, mas a pessoa não se pauta porque ela quer ser a mais bonita. Não tem a ver com isso. Deixa eu ver se vocês me entendem. Para mim, nas características do meu estilo principal, que é o moderno, o que eu tenho de mais importante é o conforto. Eu não abro mão nunca do conforto para ficar bonita. Entende isso? São características que a gente consegue fazer a leitura dos estilos com a técnica dentro da consultoria de imagem e que entende por isso que eu não sou a mulher do salto 8, do salto 10. Eu não uso salto, uso, mas eu tenho tipos específicos de salto para usar. Agora, eu sou muito mais da sapatilha do bico fino, da bota com um salto mais baixo do bico fino. Também não sou do bico redondo. Sou muito do bico fino, que é uma característica de um dos meus estilos também. Então, entende que não se inventa nada sobre você.
Se fala sobre aquilo que é seu. Por isso que eu sempre digo aqui que a gente lapida. Dentro do processo da consultoria de imagem e do meu método, é só lapidar de forma simples quem a pessoa já é. E um estilo que eu disse que eu ia trazer, que existem 7, mas tem mais um, é o high-low, que na tradução seria alto e baixo. É a gente conseguir fazer uma mistura harmônica e bonita de algo que a gente não pensaria. Por exemplo, eu vou colocar uma t-shirt de algodão, que é algo muito simples, mas eu vou colocar uma calça de alfaiataria, ou uma calça mais social, mais elegante, e um blazer que tenha paetê, que tenha brilho. E vou sair de dia com essa roupa. Vivi! Bem-vinda! Então, é a gente fazer uma mistura que até um tempo atrás seria inconcebível pensar. Que eu posso botar um short jeans com um blazer com pedraria. Ou que eu posso colocar uma calça muito simples, uma calça muito comum, com uma blusa que tenha bordados. Eu coloco um sapato de bico fino e vou para a vida. É a gente fazer misturas, que antes era assim, ou eu só tô assim, ou eu só tô assim. Não, hoje a gente consegue fazer uma mistura, porque nós temos uma liberdade muito grande de misturar as coisas. Mas é óbvio, ninguém quer fazer papel de ridícula, né? Então a gente tem que ter essa informação. Quanto mais informação nós temos sobre nós mesmas, mais assertivas nos tornamos, melhor nos comunicamos com a nossa imagem, mais felizes ficamos com aquilo que vemos diante do espelho e mais ainda economizamos, porque a gente aprende a economizar tempo e dinheiro quando a gente sabe fazer tudo isso. Olha a Márcia dizendo, eu também gosto das coisas simples e sofisticação. É a gente entender o estilo, não precisa viver num salto 15 e não precisa viver de tênis. A gente tem momentos que a gente transita. E quanto mais informação a gente tem, quanto mais a gente conhece os nossos estilos, mais livre a gente é. Porque um dia eu posso me vestir de modo X, então como eu estou hoje para vocês, e eu estou de pantacur, e a minha pantacur, ela é pantalona, ela é de alfaiataria, eu estou com uma sapatilha de bico fino, e amanhã eu posso colocar uma calça jeans, dobrar minha barra, colocar uma t-shirt de gola V, o meu acessório e um tênisinho. E eu estou dentro dos meus estilos. Entender? Pense o quanto você pode facilitar a sua vida quando você tem informação. Você tem segurança. Você precisa entender que isso é essencial. Você vai parar de sofrer. Você vai abrir um guarda-roupa que tem tudo o que tem ali dentro é para você. E você consegue fazer muitas coisas. Porque tudo que tem ali fala sobre você e não sobre o que a moda diz que é para você usar. E outra coisa, você nunca mais cai nessas armadilhas da moda, que todas ficamos bem com tudo. Não é bem assim. Nós temos que trazer adequação. Você nunca mais vai se sentir insegura para se vestir, seja em que evento for, seja para o teu dia a dia, porque você sabe o que você está vestindo, quais são os estilos que você está vestindo. E são os seus estilos. Ninguém vai se vestir de quem não é, ou não deveria. Então pensa o quanto você pode e deve facilitar a sua vida com essas informações que eu te dei aqui. É essencial que você conheça os seus estilos para que você se aproprie cada vez mais deles e você se vista exatamente de quem você é. Vestida de quem você é. Ok? Um beijo, mulheres maravilhosas. Vou encerrando aqui a segunda live, nossa segunda aula de hoje, nosso segundo programa do Imagem Magnética. Espero que tenha contribuído muito com a vida de vocês, que vocês tenham compreendido o que são os estilos, quais são os estilos e o quão importante é para que a gente viva de forma muito mais leve saber os nossos estilos. Um beijo, até o nosso próximo encontro.